Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, véspera de Natal. A diretoria segue trabalhando no mercado para definir questão de saída, para definir questão de chegada. Todos os clubes, os 47 participantes da Copa Libertadores 2026 definidos. Presidente Pedro Lourenço abrindo o jogo sobre as movimentações do Cruzeiro no mercado. Renovação de Matheus Pereira, o que o Cruzeiro vai buscar nesta janela. Negociação para renovar com o Mineirão. No Cruzeiro, a informação diz respeito à recusa de uma proposta por Caio Jorge. Everton Cebolinha pedido por Tite no Cruzeiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quarta-feira, véspera aí de Natal, e o torcedor naquela expectativa. O mercado vai se agitando, claro que agora nesse período de festas, né? Vamos ver aí se acontece alguma novidade pelos lados do Cruzeiro, mas deixa eu começar falando aqui sobre a Copa Libertadores 2026, muita expectativa, o Cruzeirão voltando a disputar o torneio mais importante do continente e atenção para todo o calendário, hein, no que envolve o Cruzeiro. Os 47 times já estão definidos, teremos aí aquela primeira fase, né, chamada pré-Libertadores, temos os últimos representantes, aí foram definidos nos últimos dias, e aí temos aquela fase inicial para depois irmos para a fase de grupos. Então vamos lá, os 47 representantes do Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia e Corinthians. Da Argentina, Argentinos Júniors, Boca Juniors, Independente Rivadavia, Platense, Rosário Central, Lanús e Estudiantes. Da Bolívia, Always Ready, The Strongest, Bolívar, Nacional Potosí. Do Chile, Coquimbo Unido, Universidade Católica, O'Higgins, Huachipato. Da Colômbia, o Independente Santa Fé, Independente Medellín, Deportes Tolima e Júnior Barranquilha. Do Equador, Independente Del Valle, Universidade Católica, Barcelona de Guayaquil e LDU. Do Paraguai, 2 de Maio, Cerro Porteño, Guarani e Libertad. Do Peru, Alianza, Cusco Universitário, Sporting Cristal. Do Uruguai, Liverpool, Nacional, Peñarol e Juventude. Da Venezuela, Carabobo, Deportes La Guaira, Universidade Central de Venezuela e Deportivo Táchira. Cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional do Uruguai, LDU, Fluminense e Independente Del Valle. Cruzeiro no pote 2, com Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar e Universitário do Peru. Atenção para as datas. Teremos aí no começo do ano essas primeiras fases e depois aí sim, sorteio da fase de grupos, 18 de março. A fase de grupos ela vai de 8 de abril a 27 de maio. Aí depois vem o mata-mata, que será disputado fase de oitavas de final, 12 e 19 de agosto, quartas de final, 9 e 16 de setembro, semifinais, 14 e 21 de outubro e a final, dia 28 de novembro, que o Cruzeiro possa aí fazer bonito na Copa Libertadores de 2026. As fases iniciais. A fase 1 tem The Strongest contra Deportivo Táchira, Juventude do Uruguai contra a Universidade Católica do Equador, 2 de Maio do Paraguai contra a Alianza Lima. Os vencedores destes duelos, eles vão entrar na fase 2 e aí teremos o vencedor de Juventude do Uruguai e Universidade Católica do Equador enfrentando o Guarani do Paraguai. O vencedor de The Strongest, Deportivo Táchira, enfrentando o Deportes Tolima. E o vencedor de 2 de Maio do Paraguai e Alianza Lima, enfrentando o Sporting Cristal. Os outros duelos da fase 2, Barcelona do Equador e Argentinos Júniors, Nacional Potosí e Botafogo, Carabobo e Huachipato, O'Higgins e Bahia, Liverpool e Independente Medellín. Da fase 2, saem 8 classificados
para a fase 3, e aí eles se enfrentam e esses 4 vão entrar no pote de número 4 para o sorteio completo, então, da Copa Libertadores da América. Tá tudo pronto. Para o Cruzeiro, o interessante mesmo é o sorteio do dia 18 de março e a gente vai acompanhar tudo. Uma quarta-feira de trabalho, apesar de ser véspera de Natal, com certeza aí o departamento de futebol do Cruzeiro trabalhando, muita coisa em contato. Comissão técnica, departamento de futebol, para acertar todos os detalhes. Vamos ver se ao longo desta quarta-feira teremos algum avanço aí na questão da saída de Gabigol, na negociação com o Santos e também nas 2 negociações que o Cruzeiro tem hoje em andamento, que é o Vitão com o Internacional. Já explicamos tudo no vídeo de ontem das Quentes do Dia, quem não acompanhou pode passar lá. É uma negociação que o Cruzeiro quer muito, mas ainda não está sacramentada, pontos importantes para serem ajustados, e também a questão do Gerson. Devemos ter aí até a próxima semana alguma novidade quanto a essa questão, ou para o sim ou para o não. O Cruzeiro aguarda a volta aí de Alexander Medvedev, que é quem manda no Zenit, voltar aos trabalhos, porque um intermediário do Cruzeiro terá uma conversa com o clube para entender se é possível reduzir aquela pedida de 40 milhões de euros, ou então, se isso não for possível, o Cruzeiro parte para outra situação no mercado. Tá falado, pessoal? Saber de você, esses nomes que vêm sendo especulados aí no mercado, como é que o Cruzeiro se posiciona quanto a isso e como é que o Cruzeiro está na busca por esses nomes no mercado? Já veio Gerson, Bitelo, Vitão, esses especulados, né? Olha, bom dia Samuel, bom dia a todos os seus ouvintes. Seguinte, hoje o pessoal tem uma facilidade de falar das coisas, né? Que às vezes você pensa numa coisa e os caras já divulgam. O que se faz é só atrapalhar as negociações, que essas especulações aí, esses vazamentos de alguma informação. Aí vazou o negócio do Gerson, realmente é um grande jogador e interessa, né? O Gerson interessa para qualquer time do Brasil, né? O Cruzeiro não é diferente, né? Agora, interessar para o Gerson contratar, a diferença é muito grande, é um jogador caro, né? Foi muito alto. Agora, vontade de ter, e eu só vou te falar que nós temos vontade de ter grande jogador, e ele também nós temos vontade de ter, que é um grande jogador. O acordo com o Mineirão para 2026, em que pé que está isso? Hoje nós temos uma reunião lá com o Marconi, mas não vejo problema nenhum. O Mineirão já vai renovar, eu tenho certeza, só está nos ajustes, sem nenhum problema. E a sua fala de grandes nomes repercutiu muito. É isso que o torcedor do Cruzeiro pode esperar hoje? Olha, a gente for contratar, tem que contratar jogador. Primeira coisa, nós não precisamos de jogador, nós precisamos de jogador pontual. Nós já temos um grande elenco, um grande atleta, nós precisamos de alguém para ajudá-los, eles. Nós não precisa de... Hoje nós temos um jogador, um time montado certinho, nós estamos tranquilos com isso. Você precisa trazer um ou dois para ajudar eles. Vem a Copa Libertadores da América pesado, mas nós temos um time espetacular, nós estamos felizes demais com o time que nós temos. Então é um outro jogador na posição que a gente acha que precisa, mas pontual, nada que nós vamos vender jogador para comprar ou fazer loucura, que nós não vamos fazer loucura, vamos fazer dentro da realidade do nosso Cruzeiro. E uma última pergunta sobre a renovação do Matheus Pereira. Como é que anda essa negociação? O Matheus vai contratar no meio do ano, a gente tem conversado sempre com ele, ele sabe do interesse, nós temos interesse de renovar com ele, não é para os 6 meses, não é para o ano, não é por 3, 5 anos, que eu já falei isso com ele, e ele está no momento dele, e eu espero que no momento certo a gente renove, ele fique muitos anos no Cruzeiro, a gente não tem intenção nenhuma de desfazer do Matheus Pereira e nem de outro grande jogador que nós temos. Já não tem interesse de desfazer, tem interesse de manter eles e por muito, muito tempo. Começando com uma informação sobre Cruzeiro e Mineirão, teve uma reunião nesta segunda-feira e o Mineirão apresentou uma nova proposta ao Cruzeiro para renovar o contrato. A gente apurou o seguinte, que a concessionária apresentou mais de uma saída ao Clube Celeste para ampliação do vínculo. Agora o Pedro Lourenço vai analisar essa proposta
e é quem vai decidir aí. Tudo caminha para que as partes cheguem em um denominador comum, de acordo com o que a gente apurou, tem até todos os detalhes no nosso centraldatoca.com.br. Tem uma possibilidade para renovar por 5 e outra por 10 anos. É o que as partes vêm conversando. Claro que o Cruzeiro tenta algumas melhorias. Do outro lado, o Mineirão também coloca na mesa o que ele pensa, mas tudo indica que realmente o denominador comum vai chegar e aí Cruzeiro e Mineirão vão se acertar para não só 2026, como também ao longo dos próximos anos. Foi até o que garantiu o Pedro Lourenço na entrevista que ele deu aqui. Aliás, um belíssimo trabalho do nosso Arthur Mesquita, que hoje foi até o Pedro Lourenço e conversou e pôde trazer assuntos importantes. Antes até de entrarmos aí nas informações sobre mercado, um esclarecimento mais uma vez, muita gente perguntando, cadê as lives? A gente trabalhou aí durante 1 ano e meio, quase 2 anos, de forma ininterrupta praticamente, e todo mundo precisa ter aí um descanso, né? Então a gente escolheu esse período e vamos ficar sem lives, voltando somente no dia 5 de janeiro. Mas o conteúdo aqui da Samuca TV vai sair normalmente, primeiras do dia, quentes do dia. Tendo alguma informação importante, vamos trazer também toda a equipe de plantão, Central da Toca também trabalhando normalmente, mas era necessário um descanso aí para todos da Samuca TV. Para o ano que vem a gente dar uma reestruturada em todos os aspectos, os programas terão uma casa nova, um estúdio, ainda vamos confirmar a data de inauguração, então tudo creio que vai ser muito melhor aqui na Samuca TV e para estruturar a equipe também, pensando ali em uma parte tem férias em um período, outra parte em outro período, para que não fique sem live em momento algum, porque é o grande objetivo aqui da Samuca TV. Mas neste momento era necessário esse período, então só comunicando a todos, quem puder espalhar, voltamos com as lives no dia 5 de janeiro e aí seguimos ao longo de 2026. Vamos lá para as informações importantes. O Pedro Lourenço falou ali sobre busca no mercado. O Cruzeiro, todo mundo sabe, quer um zagueiro. Tem o Vitão do Internacional como um nome, mas com esses valores aí, o Cruzeiro não vai pagar desta forma, 10 milhões de euros, isso é fora de cogitação. Por valores menores, o Cruzeiro, claro, tem interesse, é um jogador que agrada muito ao técnico Tite. Se não for o Vitão, vai ser um outro zagueiro. Não tenho dúvida nenhuma que a diretoria vai trabalhar nesse sentido. E o próprio Pedro Lourenço falando sobre Gerson, né? Que é um grande nome, um grande jogador, mas que é muito caro. E aí tudo aquilo que a gente já trouxe. Vamos ver ao longo dos próximos dias se pinta alguma novidade, se os russos aí reduzem a pedida. Claro que se fosse uma operação dentro de, não uma realidade, de valores bem baixos, né? Todo mundo sabe que para tirar o Gerson de lá será um valor muito alto, mas bem, precisa ser uma operação que fique bem abaixo deste valor aí que foi pedido inicialmente quando o Cruzeiro fez o contato com os russos, né? E aí eles falaram dos 40 milhões de euros, então isso aí é fora de qualquer cogitação, nenhum clube no futebol brasileiro pagaria isso. Aguardar então os próximos passos desta história. E uma outra informação importante, aí tem a ver com o Matheus Pereira, o próprio Pedro Lourenço falou, a ideia do Cruzeiro é ter o Matheus Pereira pelo menos por mais 3 anos, mas que o Cruzeiro vai oferecer um contrato de 5 temporadas ao Matheus Pereira. É o grande desejo para ele ficar aí até... Quantos anos tem o Matheus Pereira hoje, hein? Até 35 anos. Então, ele faz 30 em 2026, isso mesmo. Então é para ficar até os 35 anos aí, com um contrato de 5 temporadas. O que estiver para o Cruzeiro fazer ao alcance do Cruzeiro, o Cruzeiro vai colocar tudo no papel. O Matheus Pereira está de férias e quando voltar, essas conversas serão retomadas para que tudo dê certo, né? Jogador muito feliz, staff muito ciente do que o Matheus Pereira hoje representa para o Cruzeiro também da mesma forma.
como a própria Itatiaia trouxe, o Tite, um dos pedidos era que mantivesse o Matheus Pereira, que não perdesse em hipótese alguma, e por isso todos os esforços serão feitos. Uma informação até importante: para renovar o contrato do Matheus Pereira, o Cruzeiro não depende de nada que não seja o próprio Cruzeiro e o jogador. Não tem o Al Hilal no meio da história. O Al Hilal ele tem 50% dos direitos econômicos, mas não é quem decide e não tem que passar por nenhuma negociação. Uma renovação de contrato normal, como se fosse de qualquer outro jogador. É pelo contrário, o Al Hilal ele precisa dessa renovação, porque se o Matheus Pereira, vamos colocar uma hipótese, saísse livre, o Al Hilal também perderia os 50% dos direitos econômicos. Então, eles não têm que decidir nada. É importante para eles, inclusive, que a renovação de contrato aconteça, e é o que todo mundo quer, é o que eu acho que vai acontecer. Com sinceridade, não vejo por que o Matheus não continuar no Cruzeiro. Como a gente falou, né? Tá muito adaptado, quer ser campeão aqui no Cruzeiro, sabe do carinho do torcedor, cruzeirense, né? É um dos nossos, então tudo vai caminhar aí para que dê tudo certo, e é o que todo mundo espera. Claro que quando a gente fala de Matheus Pereira, né? Todo mundo vem ali, cada um com a sua opinião, mas de fato, né? É uma renovação muito importante. E o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, agora o Tite também, todo o departamento de futebol, todo mundo trabalha para que essa renovação aconteça o mais rápido possível. O mais importante, tem 6 meses de contrato ainda com o Cruzeiro, então não vai fazer nenhum movimento, não é questão de assinar pré-contrato com ninguém, é só no tempo ali do Pereira sentar, conversar, colocar tudo no papel e definir pela permanência, que eu acho que é o que as duas partes vão querer para a sequência aí nos próximos anos. Tá falado, pessoal? Quero contar agora que o Cruzeiro recusou proposta por Caio Jorge. O West Ham da Inglaterra ofereceu 4 milhões de libras ou 30 milhões de reais pelo empréstimo do KJ até a metade do ano. Esse empréstimo seria seguido de obrigação de compra por mais 21 milhões de libras ou 156 milhões de reais em julho. Ou seja, entre janeiro e julho, o Cruzeiro ficaria com 186 milhões de reais pelo Caio Jorge, com a lembrança de que o KJ foi comprado da Juventus por apenas 45 milhões de reais. Apesar do enorme lucro na operação, nem o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, nem o Caio Jorge demonstraram intenção de fazer o negócio. A proposta, inclusive, já foi recusada. O Caio Jorge vai esperar por propostas de clubes maiores. Já o Cruzeiro sonha com pelo menos 230 milhões de reais. Esse foi um dos grandes acertos de Alexandre Matos em sua passagem pelo Cruzeiro. Caio Jorge, que terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também que nos últimos dias o Cruzeiro recusou outra proposta, dessa vez por Tevez, atacante revelado na base. O interessado era o Yokohama Marinos, que queria um empréstimo de 1 ano e meio gratuito, com opção de compra de 70% por apenas 2,5 milhões de dólares. O Cruzeiro agradeceu o interesse, mas recusou a oferta. E Everton Cebolinha, que pintou na lista de reforços de Tite pro Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que o Tite passou uma lista com reforços. A gente já sabe 2 desses nomes: Gerson do Zenit e Everton Cebolinha, que pertence ao Flamengo. Situações completamente diferentes. O Zenit pede um caminhão de dinheiro para liberar o Gerson. Já o Flamengo precisa vender com urgência o Everton Cebolinha, que também já pediu para ser negociado. Ele entende que precisa estar num clube onde ele possa ser mais protagonista. No Flamengo tem jogado bem pouco. Rubro-negro, que gastou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Se não conseguir vender o jogador até 31 de dezembro, o Flamengo vai ser obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. Essa cláusula faz parte do contrato entre os times. Até por isso, se o Cruzeiro apresentar proposta nos próximos dias, pode ser que saia negócio. Difícil imaginar que o Flamengo o venda por menos de 8 milhões de euros, apesar de o Cebolinha estar entrando no último ano do seu contrato com o Rubro-Negro. Informação sobre o interesse do Cruzeiro em Everton Cebolinha foi divulgada pelo meu amigo Adroaldo Leal. Para a função de atacante de lado de campo, o Cruzeiro já conta atualmente com Arroio, Wanderson e Sinesterra.